Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar a fascinante história do monstro Frankenstein, criado pela talentosa escritora Mary Shelley. Prepare-se para descobrir alguns segredos por trás dessa obra-prima da literatura gótica e como ela moldou o gênero de ficção científica, tanto nos livros quanto no teatro e no cinema. Para entendermos melhor o surgimento de um clássico da literatura, devemos entender o processo de sua criação. E para isso precisamos voltar no tempo, ao ano de 1816, onde os últimos avanços da ciência eram testados, inclusive aquele sobre a aplicação da corrente elétrica capaz de gerar vida em coisas inanimadas. E foi nessa época que Luigi Galvani descobrira que podia movimentar membros de animais dissecados apenas utilizando o estímulo elétrico, visto então como um elixir da vida, uma centelha divina. Luigi Galvani usou todo o seu dinheiro, ficando sem nada para seguir suas pesquisas, que acabaram sendo estudadas e usadas por seu sobrinho, Dr. Giovanni Aldini, que conectou uma bateria a um cadáver, e pela passagem de corrente elétrica, fez com que o corpo se sentasse ereto e com sua coluna vertebral curvada. O experimento fez com que todos na sala de demonstração gritassem de medo, pois parecia que o corpo havia voltado à vida, levando ao pensamento de que a eletricidade teria o poder da ressurreição. Mas isso na verdade serviu e muito para uma tentativa de criar algo que reanimasse uma parada cardíaca, e que alguns anos mais tarde seria chamado de desfibrilador. Com todas essas revoluções e ideias aparecendo em todos os jornais, causando muito alvoroço na curiosidade da população, aguçou também a mente da escritora Mary Shelley, que já começava a criar alguns romances. E foi em uma viagem de Mary com seu esposo, o poeta Percy Shelley, a Genebra, na Suíça, no mesmo hotel onde estava hospedado Lord Byron, um dos maiores poetas romancistas britânicos. E que após algumas discussões sobre o campo sobrenatural, veio à mente a ideia de uma competição entre eles, a fim de descobrir quem escreveria a melhor história de terror. Naquele momento, Mary lembra de toda a revolução na ciência, e usa isso como base para sua criação. Então começava a escrever a história sobre uma criatura com partes de cadáveres que foi reanimada através da energia, a partir de uma corrente elétrica. Talvez sabendo que isso causaria curiosidade na população que já acompanhava toda a revolução com a eletricidade, e seria um ótimo atrativo para seu livro. Esse foi o começo de tudo, mas só foi completada quando a escritora retornou à Inglaterra, e se dedicou ao término do livro de ficção. Escreveu profissionalmente até o momento de sua morte, tornando-se altamente reconhecida como grande romancista ainda em vida. Se eu pedir para você visualizar em sua mente o personagem Frankenstein, logo virá à sua lembrança um monstro alto e com parafusos no pescoço, não é isso? Mas se eu lhe disser que nem sempre foi assim e que seu nome não é Frankenstein? Pois é, no romance seu nome é Adam, e Frankenstein, na verdade, é o sobrenome do Dr. Victor. Sua criação era muitas vezes referida como criatura, demônio, espectro, desgraçado, diabo, coisa, ser e até ogro. No primeiro filme que se tem conhecimento, o monstro foi interpretado pelo ator Charles Oakley, no curta-metragem de 1910, produzido por Thomas Edison. E não tinha nada a ver com o personagem que temos em nossa memória. Após isso, surgiu a interpretação icônica de Boris Karloff no filme de 1931, dirigido por James Whale. E se você ao pensar em Frankenstein lhe vem à cabeça essa imagem, é tudo graças à maquiagem de Karloff, que se tornou a referência definitiva para a criatura que conhecemos até hoje, com seu visual marcante de parafusos no pescoço e aparência aterrorizante. Após a interpretação de Karloff em seu primeiro filme, surgiram A Noiva de Frankenstein do ano de 1935 e O Filho de Frankenstein de 1939. E a imagem que marcou nos primeiros seguiu fazendo sucesso nos cinemas. Só que agora o ator que usaria a maquiagem do monstro seria Lon Chaney Jr. No filme,
O Fantasma de Frankenstein de 1942. Já outro ator a interpretar foi Bela Lugosi, em Frankenstein encontra o lobisomem. Nessa época Lugosi era famoso pelo papel de Drácula no cinema, mas de outro lado Lon Chaney Jr. era o famoso lobisomem. Lugosi aceitou o convite e os dois fizeram mais um clássico. Lugosi como Frankenstein e Chaney como lobisomem. Já em 1944 era a vez de Glenn Strange se transformar na criatura, e o filme era A Mansão de Frankenstein. Após isso fez outro filme em 1948, chamado Abbott e Costello contra Frankenstein. Come, follow me. Nos dois primeiros filmes de Frankenstein produzidos pela Universal, a ênfase estava claramente no monstro, principalmente com Boris Karloff entregando uma performance inesquecível que definiria o personagem por décadas. No entanto, ao redefinir o foco para o criador, eis que surge a Hammer Filmes, que conseguiu não só diferenciar sua versão, mas também oferecer uma perspectiva mais profunda e psicológica da história. E já que a Universal Studios havia estabelecido uma interpretação icônica do monstro de Frankenstein, caracterizada por sua aparência marcante e inconfundível, a Hammer Filmes decidiu produzir A Maldição de Frankenstein, no ano de 1957, e quem encarnou a criatura foi o ator Christopher Lee. Onde eles optaram por um caminho diferente. Ao invés de focar no monstro em si, a Hammer concentrou-se no personagem do Dr. Victor Frankenstein, seu criador, e na sua jornada científica. Essa abordagem inovadora provou ser extremamente bem-sucedida. A decisão de destacar a complexidade e a ambiguidade do criador ao invés de apenas explorar a figura monstruosa trouxe uma nova dimensão ao clássico da literatura de Mary Shelley. O sucesso foi tamanho que ajudou a estabelecer a Hammer Filmes como um estúdio de renome no gênero de horror. E assim começava uma série de filmes pela Hammer Studios, com a temática sobre a família Frankenstein e suas histórias com o monstro, onde na sequência do ano de 1958 é lançado A Vingança de Frankenstein. Quem fazia o monstro era o ator Michael Gayne. E em 1964 era a vez do ator Kiwi Kingston interpretar a criatura, no filme traduzido para o português do Brasil como O Monstro de Frankenstein. Em 1967 a criatura da vez, como o próprio nome diz, é um personagem feminino. Em Frankenstein criou a mulher, onde Victor Frankenstein usa o corpo de uma jovem que se suicidou, e usando seus conhecimentos e até magia, ressuscita a moça que recebe a alma de um homem que foi assassinado e que agora quer vingança. No mesmo ano de 1967 David Prowse apareceu no filme Cassino Royale pela primeira vez com a performance do monstro, antes de encarnar o vilão Darth Vader, de Star Wars. E na segunda vez foi no filme O Horror de Frankenstein de 1970. Em 1973 chega aos cinemas o filme Carne para Frankenstein. Barão Frankenstein, um cientista fascista determinado a criar dois seres perfeitos a partir de cadáveres humanos. Seu objetivo é nefasto: manter as criações sob seu controle e fazê-las se reproduzirem, gerando assim a raça perfeita. Carne para Frankenstein é sangrento, satírico com nudez frontal, é um entretenimento de primeira para quem gosta de filmes desse gênero. E em mais um filme da Hammer, Frankenstein e o Monstro do Inferno de 1974, David Prowse retorna pela terceira vez, para mais um longa sobre uma criatura do Dr. Frankenstein. Esse filme contava mais uma história do cientista Victor Frankenstein com outro doutor que tinha a mesma ideia dele, e unindo forças acabam criando uma outra criatura bizarra a partir de cadáveres, um filme cheio de sangue e muito cultuado pelos apreciadores do gênero. Também em 1974 surge mais um filme de comédia e terror onde Peter Boyle é o jovem Frankenstein. No elenco também estavam Gene Wilder e Marty Feldman. Uma curiosidade é que foi rodado em preto e branco e utilizou como cenário o mesmo castelo do filme Frankenstein, de 1931. Algumas referências do monstro em filmes, séries e animações. Começamos com a arte de Maurício de Souza, que criou a Turma do Penadinho. Entre eles estava Frank, o Frankenstein bonzinho. E o Hulk. Sim, o monstro verde foi baseado no Frankenstein. Em uma entrevista, o seu criador Stan Lee disse o alter ego de David Benner foi criado a partir da referência da criatura Frankenstein. O ator Fred Gwynne deu vida a Herman da série de TV Família Monstro de 1964. Nos quadrinhos tivemos a criatura dos dois lados, na DC Comics. E também na Marvel. Na Corrida Maluca, o carro número 2.
chamado de cupê mal-assombrado, onde medo é copiloto de medinho. Frank Frankstone é outro personagem conhecido pelos fãs de Os Flintstones, que com sua família apavoravam Bedrock. Na família Addams tem um tropeço e já foram vários atores a interpretar. Frankenstein Jr. é um desenho da Hanna-Barbera onde Bob é um menino cientista que tem como ajudante contra o mal, um robô gigante inspirado em Frankenstein chamado Frank. No filme de 1981, Pague para entrar, reze para sair, o personagem Gunther Stracker usa uma máscara do monstro Frankenstein, mas na verdade a máscara escondia outro monstro bizarro. O ator era Wayne Doba. Frankenstein da animação Hotel Transilvânia. O cãozinho Spark do filme Frankenweenie de 2012. Edward Mãos de Tesoura, também é baseado em uma criatura aos moldes de Frankenstein. Também marcou presença em um episódio de Os Simpsons. Aqui no Brasil, aparece no musical O Jovem Frankenstein. E o ator que está atrás da maquiagem é Hamilton Dias. Os Trapalhões também exploravam super-heróis e monstros em seus programas. E é claro que Frankenstein esteve lá também, quando o quarteto ainda estava completo. Já que tem isso? Nunca viram? Aí, Verdugo, Frankenstein, Hulka. Nunca viram nada? Pra que esses canos todos? São 3 caras que tá... Vejam agora alguns comerciais americanos onde a figura monstruosa apareceu. Hi, you look like you could use some breakfast. How about some Honey Nut Cheerios? It's okay, look, it's got real golden honey. Honey, good. Good. Anytime. Good. It's Honey Nut Cheerios, part of this good breakfast. Didn't I tell you without your rubbers you'd catch cold? This kid never cleans his room. Mentholatum deep heating rub. Filled with warm soak in. You don't feel like a monster now, eh, Booby? Mentholatum deep heating rub. If it can help Frank's cold, it can help yours. Flowers, flowers, pretty little flowers. Hello, would you like a flower? Can I have one? If you have two of something, you should share one. If you have two, share one, share one, share one. Two for me. None for you. Look at him. He's just a growing boy. He threw the little mice with this girl off the roof. He never has known his own string. He didn't watch the People's Court. You didn't watch the People's Court? The People's Court, weekdays at 5:30 on TV 33. Missing it would be unforgivable. Missing it would be unforgivable. You monster. I'll never forget the day Frankenstein turned up on my doorstep. And Ravi said it was an anniversary present because we'd known each other for 27 days. There hadn't been any nights. And we watched the sun going down with a Diet Coke. He said, "Now we're a family. We should get married." The Passion Springs Motel had one room left, with one double bed and one single. Frankenstein mouth. I want juicy burgers. We'll go to Hardee's. Burgers are juicy and hearty. Hardee's job broils them so they're sizzling outside, juicy inside. Let's say hello to Hardee's. When you buy a burger and a drink at Hardee's, you get a special coin you can put in a Hardee's fun machine and get a prize. What'd you get? A ring.
I got a plastic spider. You can get a prize from the fun machine when you buy a burger and a drink at participating Hardee's. Dear Dick, you're probably not going to believe this, but... Ow! Silver put down for bit. D-O-R-D-O. Sugary alphabet. F-O-U-R-4. Kids, taste this cereal you ever met. Talk about it. It's so good eating up the alphabet. Ow! Silver put down for bit. F-U-N-Fun. Sugary alphabet. Are you in one? Taste this cereal you ever met. Talk to me. It's so good eating up the alphabet. If women aren't attracted by your looks, and you don't have much money either, perhaps we can help. The sporty Corolla Fastback. It's under $2,000. You're probably a person who doesn't scare very easily. That's why I've gone to extremes to get your attention. But you do have something to fear if you're caught without car insurance. The law dictates a large fine and possibly the loss of your license. Scary, isn't it? Don't worry. For years, Public Insurance has been helping people with car insurance problems. They offer low rates, a low down payment you can charge, and payments spread over 12 months. At Public Insurance, it's no problem. Call now for a quote. Radio Shack is the place people go for specialty batteries for all kinds of things. Choose from over 1,000 batteries. Radio Shack has more power. Radio Shack. Look, the neighbors just bought a new car and we drive that old wreck. They went to Cancun. We went to your brother's in Poughkeepsie. This Halloween, find Monster Game pieces in Pepsi products and Doritos brand tortilla chips. The right match can win you thousands of prizes, up to $1 million. Look for specially marked packages. It could change your life for good. You never take out the garbage. Play Pepsi Doritos Monster Match for Monster Money. Frank! I heard him yelling in the castle. Fix me. His name's Big Frank. Fix me. I said, I'm going to fix you. My talking monster, Big Frank. I'll fix you, Big Frank. Monster Boy fixed. How do you feel now, Frank? It's always fun to fix him. My talking monster, Big Frank. Thank you. Big Frank talks and his eyes light up. Batteries not included. Is a cigar called Hamlet, the mild cigar. In the laboratory of Dr. Frankenstein, something incredible was created. The great taste of pure milk chocolate and delicious peanut butter. Unfortunately, no one would listen. And so the world would have to wait for the two great tastes that taste great together in Reese's Peanut Butter Cups. Hurry, faster! There it is! Get up! I'd do it again, you know. What, tonight? No, it was very dangerous. Watch TV!
Treat yourself and your friends to great TV with Dish Network. Your head is somewhere else. You're feeling bored and need a fix. It's never too late to call for Twix. Nougat, chocolate and caramel. Ah, Twix. It's a monster treat. Twix, the candy for you. What is about to happen is not for the squeamish. The Baron Frankenstein is ready to infuse life into his creation. But one of the infuses has blown, and no refreshment is reaching the monster. So the Baron goes to his refrigerator, where he keeps the cans of Heineken like any other normal citizen. And Frankenstein administers the cold Heinekenstein. And quickly, the monster is refreshed and ready to take his place in society. Heineken is the only beer able to do this, because it refreshes the parts other beers cannot reach. Cheers. Check this out, lads. What is that? The new Trojan to go. Anytime, anywhere. Discreet, like me. Dark and sleek, just like me. And hiding something, just like you, coffin boy. Yeah, well, shut it, bandage head. What have you got going on? I got a date with Wolf Girl right here. Pick me up a pack of Trojan ecstasy for a howling good time. What is that? Miracle of modern science, Francis. Just like you and me. Feels like you're wearing nothing at all. Almost like it's invisible. What are you up to tonight? You know I'm made from all these different body parts. Let's just say the good doctor missed one very important part. Trojan, ecstasy condoms. Feels like nothing is there. Provided you caught something there. That was me. What a stiff. Back then, my achy joints made it hard for me to get around. So I tried OsteoBiflex. OsteoBiflex has helped so many renew their joints and their lives. You see, it's not temporary relief. It safely lubricates joints and rebuilds cartilage. So over time, you're more flexible and comfortable. OsteoBiflex from Rexall. Put some life back in your joints. Frankenstein é um personagem que apareceu em muitas produções e para provar isso, lhes mostro mais algumas delas. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aqui do Que Bom Recordar.